Olá, queridos irmãos, diletos amigos. Estamos retornando para dar continuidade ao nosso estudo sobre teologia e prática da oração. Ontem nós terminamos o primeiro capítulo, que falou de designações sobre o que é orar. E a gente viu várias designações falando sobre isso. Agora, continuando, hoje temos o segundo capítulo, com o tema A Quem Orar. Nós sabemos que a oração é um mecanismo que está presente em certamente todas as religiões. Os adeptos das falsas religiões, eles invocam naturalmente os seus deuses quando fazem suas petições. Os adoradores de Baal, por exemplo, naquele episódio que envolve o profeta Elias, nos mostra muito bem esse tipo de oração. Então a gente vê ali no capítulo 18, de 1 Reis, aquele episódio envolvendo Elias, e ali estava de um lado o povo de Deus, Elias representando esse povo, e do outro lado os profetas de Baal. E foi ali um embate, não é? Inclusive foi feito ali um desafio para que o Deus que manifestasse com fogo seria o Deus verdadeiro. E nós vimos ali que os deuses, que eram realmente os deuses de Baal, ou melhor, Baal ali, ele não pôde mandar fogo, porque na realidade ele não tem poder. É um Deus morto, né? Como muitos que ainda hoje as pessoas adoram, mas são deuses que não têm nenhum poder porque estão mortos. E a própria Bíblia diz no Salmo 115 que eles têm olhos, mas não vê, boca, mas não falam, têm nariz, mas não sentem cheiro, têm mãos, mas não apalpam, enfim, são deuses mortos. É semelhante ali a Baal, que não pode fazer nada. Nós cristãos, todavia, bem como os membros do judaísmo, especialmente no Antigo Testamento, invocamos Yahvé, não é? Que é o único Deus verdadeiro, e ele subsiste em três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este sim é Deus vivo, é Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso, e nós temos o privilégio de servi-lo, de adorá-lo, e quando vamos orar, nós nos dirigimos para ele, né? Portanto, é a Deus, o Pai, a quem dirigimos as nossas orações e as nossas súplicas. Então isso é interessante porque o próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse lá em João capítulo 16, e o versículo 23, ele diz o seguinte: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos concederá. Com isso, ele nos ensina que devemos orar ao Pai. A gente sabe que na Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um, por exemplo, o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas existe uma organização e na economia divina tudo é bem organizado. Então, é a Deus o Pai a quem nós dirigimos as orações. Então a gente ora ao Pai em nome de Jesus. Isso está muito claro em toda a Bíblia. Na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, versículo 9 de Mateus, Jesus confirma esta verdade, né? Então, nós precisamos entender que a nossa oração ela é dirigida a Deus. O profeta Jeremias, ele registrou no capítulo 33, versículo 3, aquilo que o próprio Deus falara quando ele disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é a Deus que precisamos clamar, porque ele diz que quando clamamos a ele, ele nos responde, ele nos atende. E toda a Bíblia está clara, está cheia de orientações para que oremos ao Pai. O terceiro capítulo vai mostrar onde orar. Então a gente já viu o que é orar, já viu a quem orar e agora onde orar. Então o local onde se deve orar
tem sido objeto de questionamentos. Será se essa dúvida pode ser esclarecida? É isto que queremos abordar nesse ponto. Até a época de Moisés não se falava sobre isso, pois vemos desde Noé, passando por Abraão e os demais patriarcas, que eles edificavam altares por onde passavam. Então era um povo que estavam sempre indo e vindo, e aí, especialmente Abraão, você vai ver que Abraão na sua jornada, ele chegava no lugar e edificava ali um altar. E aquele altar era o lugar que ele orava, que ele adorava a Deus, enfim. E o povo naquela época, os patriarcas, tinha esse costume de estar edificando altares. O próprio Noé, a gente vê Noé, ele também edifica altares para adorar o nome do Senhor. Somente a partir da construção do tabernáculo e do templo que começa a se definir o local de adoração a Deus. Você veja em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 14 a 16, está escrito assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Observe a oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então veja que aqui já há um lugar definido para se orar. E no Antigo Testamento era um lugar escolhido por Deus para que o seu povo orasse. Era primeiro no tabernáculo e depois o templo, por exemplo, o templo de Salomão. Então era ali que se orava, né? Claro que o povão, né? Somente o sacerdote entrava no lugar santo e o sumo sacerdote no santo dos santos. Mas lá no pátio, lá fora, o povo chegava e podia orar. Ali era o lugar de se fazer oração, tá certo? Então, aqui está muito claro que começa-se a definir o lugar em que o povo de Deus vai orar. A gente vê, por exemplo, Salomão, na dedicação do templo, em 2 Crônicas 6, de 19 a 40, ele ora nesse sentido, dizendo, falando exatamente que é lá no templo que Deus vai atender a oração do povo. Daniel, o profeta, estando em Babilônia, ele disse, lá no seu livro, no capítulo 6, versículo 10, ele disse: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, o que Daniel está fazendo, aqui já no cativeiro da Babilônia, ele está fora da sua pátria, da sua terra de Jerusalém, e ele agora vai orar. Quando ele vai orar, ele abre as janelas e ora voltado lá para a sua terra, para Jerusalém. Por quê? Porque quando Salomão foi realmente dedicar o templo, ele fez uma longa oração e dizendo que quando alguém, por exemplo, do povo de Deus, estivesse em cativeiro, em lugar distante, e fosse orar a Deus, não podendo orar no templo porque estava em outras terras, mas pelo menos se voltasse para o lado de Jerusalém e orassem voltado para o templo. Então veja que Daniel, ele está realmente obedecendo isso, está voltado para Jerusalém e está orando. E todo judeu que estava distante de Jerusalém, ele tinha esse costume. Ele ia orar e sabia que o lugar da oração era no templo. Mas pelo fato dele não estar no templo, porque não podia estar ali, ele orava de onde estivesse voltado para o templo. Então vemos aqui que o lugar de oração, e aqui a gente está vendo no Antigo Testamento, era no templo. Ou, havendo uma exceção, quando a pessoa estava distante, mas orava voltado para o templo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.